é um público que está sempre se renovando, pelo fato de ser uma cidade turística, as pessoas vêm para Ilhéus. E muitas vezes não é fácil dar o acompanhamento, assistência a essas pessoas. Mas com essa capacitação, o trabalho tem sido assim melhorado. E nós acreditamos que Ilhéus está verdadeiramente em tempos de renovação, tempos de avanço, de capacitação. E a gente fica assim feliz porque a gente vê a rede, como estava ali presente, o CRAS, o CREA, né, a saúde e outros órgãos que se fizeram ali presente, órgãos da rede, que facilitarão, né, o trabalho de acompanhamento às pessoas que estão em situação de rua. Porque hoje nós temos na cidade, temos o Centro Pop, cuja funciona ali na antiga Rua das Candeias, cuja ali está com as suas portas abertas, recebendo a população em situação de rua, onde fornece o café da manhã, o almoço e atividade durante os dias. E temos também o abrigo institucional, onde quando aquela pessoa que passa pelo Centro Pop, ele começa a sinalizar, querer sair da situação de rua, geralmente ele é direcionado ao abrigo institucional, que funciona ali no Pontalzinho. Então, a gente vê as articulações da rede, né, a equipe trabalhando em rede, e a gente vê muito importante isso, e parabenizamos, né, a nossa secretária, parabenizamos o nosso prefeito por esta oportunidade de capacitação e por colocar esses órgãos em integração e possibilidade de estar crescendo e desenvolvendo assim os trabalhos que lhes são confiados. Assim agradeço a oportunidade. Vereador Pastor Matos, agora pelo tempo de 10 minutos, vereador Macrise. Boa tarde novamente, senhor presidente. Saúdo todos os vereadores em vosso nome. Boa tarde à população aqui presente, imprensa. Plagiando um pouco o vereador Carqueja, mas sem cometer crime, eu vou fazer hoje um pouco uma coxa de retalhos também, por conta da quantidade de provocações que a gente tem, vereador Carqueja. Inicialmente, eu quero falar novamente da minha preocupação, já falei na semana passada, mas para ver se a gente consegue de mais vereadores e da população também, que se somem a gente a preocupação do que pode vir a acontecer com o Conselho Tutelar na cidade de Ilhéus. E a minha preocupação também traz hoje aqui novamente a esta fala, porque eu tenho sentido de alguns setores do governo a despreocupação e até a intenção de fato, retroagir para 2 conselhos tutelares. Só para as pessoas entenderem o que está acontecendo, caso alguém não tenha acompanhado, senhor presidente. Houve na gestão anterior uma ADIM em relação à votação que esta casa, infelizmente, fez de forma errada. E o prefeito entrou, então, com essa ADIM, e há 1 mês, 2 meses aproximadamente, saiu um acórdão dizendo de que a lei, no seu artigo 20, e se não me falha a memória, 25, é inconstitucional, pelo fato desta casa ter promovido a criação de mais um conselho e por esta casa ter colocado um valor de 0,25 a mais no orçamento para o fundo. E aí o que é que ocorre? É onde eu venho apelar novamente para esta preocupação. Se o prefeito for agora cumprir o acórdão como ele está, você tem que retroagir para a lei anterior. Se essa lei foi considerada inconstitucional, vai para a lei anterior. E aí, na lei anterior, você volta para 2 conselhos. Só que a lei que criou mais um conselho não dizia que a partir de agora eu estou criando também o Conselho Norte. Eu estou também criando o Conselho Sul. Não, a lei dizia que a partir daquele momento iria ter em Ilhéus 3 conselhos. Sendo assim,
se eu for desconsiderar para 2, levar em consideração de volta para 2, eu tenho que ignorar todo o processo eleitoral e fazer agora um novo processo eleitoral apenas para 2 conselhos, fazendo um zoneamento para cada um. Mas o apelo que eu faço aqui, senhores vereadores, é que existe sim remédios jurídicos onde permitam o prefeito, com segurança, fazer o envio em caráter de urgência para esta casa de um novo projeto de lei, vereador Ivo, considerando os 3 conselhos. Porque todos os 3 conselhos na cidade de Ilhéus têm zona rural, porque todos os 3 conselhos têm uma demanda grande, tem um problema seríssimo para a garantia dos direitos da criança e do adolescente e também para a garantia de punição quando tiver o menor infrator. Então, seja para um caso ou para o outro, tem muita demanda e justifica a existência dos 3 conselhos. Agora, se ou a secretaria ou qualquer setor considera que tem um ou outro conselheiro que não está cumprindo bem o seu papel ou que deixa a desejar, a gente não pode punir a cidade por conta de uma ou outra pessoa, de que a administração também aplique as cobranças, as exigências e até as punições para quem não cumpre bem o seu papel. Mas a gente não pode retroagir. Então fica aqui o apelo para que o governo sente com a procuradoria, com a controladoria e em caráter de urgência encaminhe para esta casa um projeto de lei para que se mantenha 3 conselhos tutelares na cidade de Ilhéus, que há possibilidade jurídica. E o segundo assunto, senhor presidente, trata até da audiência pública que aconteceu aqui hoje. Hoje aconteceu a audiência pública para apresentar o primeiro quadrimestre da nova gestão, do ano de 2017. Muito bem trabalhada, tem aí a Secretaria da Fazenda, a Controladoria, que tem se debruçado para poder trazer para cá um trabalho bem feito. Mas a minha preocupação também é mais específica de algumas situações, neste caso agora com a Secretaria de Educação. Por que, senhores vereadores e comunidade presente? E eu faço questão porque a secretária, inclusive, expôs publicamente, inclusive dizendo que eu estava desinformado, e desinformada está muito a secretária, que não tem acompanhado e controlado algumas informações. Eu fiz um requerimento da data de 14/2, pedindo informações sobre o transporte escolar, inclusive com a colaboração do vereador Ivo, que sugeriu algumas mudanças no texto daquele requerimento. E por não receber resposta, a gente já deveria ter, inclusive, pedido para que fosse aplicada a sanção que cabe da lei orgânica. Mas não, eu fiz um outro requerimento com o mesmo teor, datado agora de 20 de março. Não, minto, de 23 de maio. Este eu até compreendo que não deve ter tido tempo de chegar e de retornar. Mas este foi feito novamente por não ter tido resposta do anterior. Assim como também refiz um do dia 20/3, que trata da majoração de 25% de contratos licitados, em que a secretária ou a pessoa responsável pela secretária colocou de que por conta da operação Citrus, tinham apenas parte das informações que eu solicitei. Mas nem a parte da informação que tem mandou para a gente, para eu verificar, uma explicação vazia, uma explicação que não é a contento. E aí, quando eu questionei sobre a questão do perigo, porque eu sei do empenho, da boa vontade da gestão, sei também de que não teve tempo hábil ainda para que as licitações ocorressem e as reformas já tivessem acontecido nas escolas, mas o que eu coloquei aqui, expus, é a preocupação de pelo menos ter uma equipe técnica específica para ir em algumas escolas, a exemplo da Paulo Freire no Vilela, que foi a que a gente pediu, vereador Abraão, que está lá com um telhado correndo um risco de cair telhas. E é uma escola onde tem crianças estudando, são as séries iniciais. Se uma telha dessa cai na cabeça de uma criança, mata. E a secretária disse que final de semana agora passado, teve uma equipe lá para fazer isso, apenas no vazio, tentando contrapor um questionamento do vereador na audiência. Imediatamente, minha assessoria que estava ali junto, ligou para pessoas lá do bairro da escola
que foi informado que quem foi lá foi alemão ou é galego para ver a situação das cadeiras. Então, tá de brincadeira com a gente? Eu não estou aqui para fazer brincadeira, eu não estou aqui para perseguir ninguém, mas eu não estou aqui para ficar ouvindo também qualquer tipo de desculpa para poder dizer que o vereador é que está errado. E ainda, para completar, a gente já vem dizendo, como a própria secretária falou, de que as duas escolas usam de um mesmo fornecimento de rede elétrica, e a gente já vem falando, não instale os ar-condicionados que não vai ter condição. Aí eu não sei também qual é a responsabilidade, é bom que a gente apure, mas foi instalados os condicionadores de ar e umas 20 para 40 minutos para 4 da tarde, estourou tudo lá na escola Temístocles Andrade. Então, uma parte, vereador Paulo Carqueja. Vereador Macris.